Aprenda a divisão proporcional de valores em 5 minutos. Você vai ver que depois que você entender isso, o compasso deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Eu sou Milka Carvalho, instrutora de música, especializada em teoria musical e desbloqueio emocional para músicos e organistas. Hoje nós vamos para a aula da fase 2, divisão proporcional de valores. Vamos lá à nossa aula? Vamos começar pelas figuras musicais. Você vai ver que você vai conseguir aprender essa divisão em 5 minutos. Figura de som é a figura que representa a duração do som, porque você já viu no outro vídeo que tem sons que a gente toca que ele é mais longo, tem som que é mais curto, tem momentos de silêncio. Então, tudo isso é representado em figuras. Então, vamos começar pelas figuras de som, que são as que você vai dar maior e menor duração. Antigamente, tinham figuras muito longas e não são mais usadas. Então, começava pela breve. A breve era uma figurinha assim, que ela valia o dobro da semibreve. Então, você observa que aqui ela era breve, ela era bem longa. Aí, eles queriam uma figura que valia menos, a metade. Então, quando não é inteira, é semi, não é? Então, eles fizeram a semibreve. Então, era breve. Essa é a figura de maior valor usada atualmente, a semibreve. Depois da semibreve, aí foi criada a mínima, que é a metade da semibreve. Depois da mínima, aí foi colocado a semínima. Observa que cada figura é de uma forma. Guarda essa sequência. A semibreve é só uma bolinha, a mínima é a bolinha com a haste, a semínima pintou. Cada figura vai acrescentando alguma coisa. Depois, a colcheia é como se fosse a semínima com uma bandeirola, que parece uma bandeirinha, isso daqui. Bandeirola ou colchete. Aí a semicolcheia, essa aqui passou a ser semi. Aí veio a semicolcheia, que é a mesma colcheia com mais uma bandeirolinha. Depois veio a fusa, que é a semicolcheia com mais outra bandeirola. E depois veio a semifusa, que é com 4 bandeirolinhas. Então, observou? Primeiro era só a bolinha, aí acrescentou a haste, aí pintou, aí colocou a bandeirola, depois colocou outra bandeirola, depois colocou outra bandeirola e outra bandeirola. Então, guarda essa sequência da aparência delas, que tudo você aprendendo na sequência, você vai ver que é muito fácil. Então, ficou a semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Nós vamos estudar até aqui a semicolcheia, que são as figuras que existem no inário da CCB, tá bom? Então, a gente vai focar mais nosso estudo aqui. Mas é importante você saber tudo isso. Às vezes você vai querer tocar um outro estudo fora do inário, fora de alguma dos estudos, e você vai ver que pode aparecer essas figuras aqui, tá bom? Aí a forma, então, sobre o nome, você já entendeu. Tinha breve, né? Aí ficou semibreve, depois mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Então, para você gravar o nome delas, é você lembrar da semibreve, da mínima e da colcheia e da fusa. No nosso caso, que você vai aprender só até a semicolcheia, a gente vai exercitar mais. Então, você vai gravar semibreve, mínima e colcheia, porque entre essas aí vai ter as semis. Então, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia. Então, grava bem essa sequência aqui. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia. Depois, cada figura dessa
tem um valor de silêncio correspondente. Aqui, quando você vai ver essa figura, você vai emitir som, você vai tocar. Quando você vê essa figura aqui, que são as pausas, que são figuras que representam o silêncio, você vai ficar em silêncio. Aqui nessa pausa vai ser um silêncio bem mais prolongado. Nessa pausa, a metade desse silêncio. Essa aqui, a metade desse. Essa aqui, a metade desse, essa metade desse, assim por diante. Essas pausas também têm uma forma para você gravar. Então, se essa é a semibreve, essa é a pausa da semibreve. Essa é a mínima, essa é a pausa da mínima. Essa é a semínima, essa é a pausa da semínima. Cocheia, pausa da cocheia. Semicocheia, pausa da semicocheia. Essas duas são muito parecidas. Então, como que a gente vai gravar? A semibreve, eu falo que ela é como se fosse um chapéuzinho, onde tem dinheirinho dentro. Isso aqui, gente, é para adulto também, tá? Eu uso essa explicação porque assim você não vai esquecer. E a pausa da mínima, ela é um chapéuzinho virado para baixo, que não tem nada dentro. Então, aqui, ela é mais poderosa. Ela é realmente a figura de maior valor usada atualmente. Depois vem a mínima, que aí é o chapéuzinho de boca para baixo, que não tem nada dentro. Depois, a semínima. Essa pausa aqui da semínima é mais ou menos isso aqui, ó. Você pode fazer para você mesmo entender como se fosse um 3 e uma perninha meio enroladinha assim para trás, tá? Já dá para você entender que é a pausa da semínima. A cocheia é só a gente lembrar. A cocheia tem um colchete. Aqui também tem um. Então, é fácil, como se fosse um 7 sem cortar. Aí, a partir daqui, só vai acrescentar um colchetinho. Aqui vai ser 2 colchetinhos. E assim por diante. Então, grava essa sequência. Semibreve, chapeuzinho cheio de dinheirinho, que ela é a mais rica, ela é a mais poderosa, de maior valor. Depois, mínima, que é o chapeuzinho de boca para baixo. Depois, semínima, o 3 enroladinho. 7 sem cortar e com 2 bandeirolas. Grava essa sequência, tá? Você vai ver que muita gente erra aqui, faz a maior confusão, porque nunca teve uma explicação clara. Então, grava sempre na sequência, a sequência que eu expliquei dos nomes, a sequência que eu expliquei que era bolinha, for acrescentando cada coisa na sua aparência. E o nome das pausas, por exemplo, pausa da semibreve, é o mesmo nome da figura, só que você acrescenta, põe pausa na frente. Pausa da semibreve, pausa da mínima, pausa da semínima, pausa da cocheia, pausa da semicocheia, assim por diante. Esse número de equivalência quer dizer, é tudo em relação à semibreve, aqui neste quadro, tá? É tudo em relação à semibreve. Então, a semibreve é a figura que é a maior, de maior valor, figura número 1. Aqui agora são partes da semibreve. Observa isso, olha. Olha que importante. Precisa 2 mínima para uma semibreve. Então, na verdade, era assim que era para ser escrita. Mas dessa forma é mais fácil da gente entender, né? Então, é a metade da semibreve. Aí, em relação à semibreve, a semínima é 1/4 da semibreve. Então, precisa 4 semínima para dar uma semibreve. A cocheia é a figura número 8, porque ela é 1/8 da semibreve. Então, precisamos de 8 colcheias para dar uma semibreve. A semicolcheia, ela é 1/16 da semibreve. Então, precisamos 16 semicolcheia para dar uma semibreve. Então, notou que uma é a metade da outra, não foi assim que a gente explicou aqui? Uma é a metade da outra. Em relação à semibreve, vai aumentando aqui a proporção de figuras.
Então, grava essa sequência, ó. 1, 2, 4, 8, 16. Depois 32, 64. Mas essas aqui é que a gente vai aprender até aqui. 1, 2, 4, 8, 16. 1, o dobro de 1, o dobro de 2, o dobro de 4, o dobro de 16. 1, 2, 4, 8, 16. Você gravando esse quadro nessa sequência, fica tudo muito fácil. Se você está entendendo tudo até agora, coloca aí nos comentários que você está entendendo ou me fala a parte que você não entendeu para a gente estar podendo explicar melhor em outro vídeo, tá bom? E se você lembra de alguém que precisa desse conteúdo, já compartilha agora. Então vamos lá. Nós temos agora lá no material complementar que você tem na descrição desse vídeo, uma tarefinha para você fixar isso daqui. Então, nessa tarefinha, eu coloquei esse mesmo quadro. Aqui na primeira eu pus só a semibreve, aqui tá tudo em branco. Aqui eu coloquei só o nome de mínima, aqui eu coloquei só a pausa semínima, aqui eu coloquei só o nome pausa de cocheia e depois eu coloquei só o número 16. Você vai preencher esse quadro sem olhar aqui. Só lembrando esses desenhos que eu fiz, falando de semi, só lembrar a sequência de pausas, como que é. Aí depois o nome é a sequência semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia. E essa sequência, 1, 2, 4, 8, 16. Você vai ver que é muito fácil. É muito fácil, você vai realmente ter aprendido isso em 5 minutos. Agora nós vamos ver as partes das figuras. Essa parte é a cabeça da figura. Aí nós temos a haste e essa bandeirola ou colchete. Então são todas as partes. Você viu que a gente começou a formação delas só pela semibreve, que era só a cabeça. Depois a gente colocou a haste, depois a gente pintou, e depois a gente usou bandeirola, né? A haste das figuras pode aparecer para cima ou para baixo. Tem uma técnica muito fácil de você gravar isso daqui. A gente não tem os números. Números é uma coisa que a gente sempre sabe, né? Quando a gente está aprendendo a música. Aqui é a haste para cima, diferente do número 6. O número 6, a haste não tá para cá? Número 6. Se a gente colocar a haste aqui, fica errado, porque fica o número. Então, é ao contrário do número 6. E quando a haste é para baixo, ela é ao contrário, ela é diferente do número 9. Não fica fácil de gravar assim? Haste para cima, lado contrário do número 6. Haste para baixo, lado contrário do número 9. Eu te falei no começo desse vídeo, não falei? Aprenda a divisão proporcional do compasso simples em 5 minutos. Então, é isso daí mesmo. É muito simples. Depois que você entende, não tem mistério nenhum. A bandeirola ou colchete deve estar sempre colocada à direita. Então, não importa se ela é a haste para cima ou com a haste para baixo. A bandeirola é sempre deste lado, o colchete, tá bom? As notas que tem bandeirola, quando estão juntas, podem ser ligadas por um traço. Por exemplo, se é a colcheia, que tem só uma bandeirola, é um traço só. Se é semicolcheia, que tem 2 bandeirolas, são 2 traços. No caso de estar ligado colcheia como semicolcheia, a primeira é a colcheia, aqui só tem um traço, nela só pode chegar um traço. As duas últimas são semicolcheia, os 2 traços. Espero que você está entendendo. Coloca aí no comentário como que você está levando essa aula, se você está entendendo direitinho, se tem alguma dúvida. Ó, cada figura equivale a uma fração da semibreve. A gente já falou sobre isso, né? Então, número de equivalência, a semibreve é 1. Esse é o quadro completo, tá? Do valor proporcional. Então, a semibreve é 1, 2 mínimas, 4 semínimas, 8
colcheias e 16 semicolcheias, tá vendo? Porém, a gente pode ter perguntas diferentes sobre isso daqui. Então, se você colocar a mínima, em relação à mínima, quantas semínimas eu preciso para uma mínima? Então, a mínima é o 1. Quantas semínimas eu preciso para uma mínima? Então, eu coloquei o 1 na mínima. Então, eu preciso de 2. Se tiver, quantas colcheias eu preciso para a mínima, para uma mínima? A sequência é sempre este número: 1, 2, 4, 8, 16. Essa aqui está número 1, eu preciso de 4 colcheias para uma dessa. Quantas semicolcheias eu preciso para uma mínima? Então, eu estou vendo tudo com relação à mínima. Eu preciso de 8 semicolcheias para uma mínima. Assim por diante. A gente vai completar essa explicação lá no próximo quadro, tá? Essa parte vai fazer muito sentido para você. Ó, a pergunta é, para uma semibreve, quantas semínimas? Então, aí eu tô falando os números em relação a semibreve. Então, é muito simples. Para uma mínima, quantas colcheias? A sequência é sempre 1, 2, 4, 8, 16. Só tô reforçando aquilo que a gente aprendeu lá no primeiro quadro. Para fixar o entendimento, veja a representação proporcional entre as figuras. Então, a semibreve, ela não vai ser sempre o número 1. Aqui na proporção, vai ser número 1 aquela que eu tô fazendo a pergunta, entendeu? Então, aqui no caso, para uma mínima, ó, perguntei para uma. Então, eu tenho que pôr o número 1 na mínima. E continuar a sequência. 1, 2, 4, 8. Se eu fazer uma pergunta assim, para uma semínima, quantas colcheias eu tenho? Para uma semínima, então você já põe 1 aqui. E segue a sequência. 1, 2, 4. Se eu perguntar para uma colcheia, já põe o número 1 na colcheia. Quantas semicolcheias? 2. Então, aí você vai lidando em proporção àquela que eu tô chamando de número 1. Esse é o valor proporcional das figuras. Na hora de você achar o valor delas no compasso, você vai ver que é muito simples. Agora nós vamos fazer um exercício para fixação. Lá no material complementar você tem esse exercício, tá bom? Tira a cópia e faça para você fixar o que a gente está falando. Se você for fazer um teste, uma prova, um vestibular, você vai ver que isso daqui vai ficar gravado para o resto da tua vida na sua mente, tá bom? Então, esse exercício é o seguinte. Aquilo que a gente acabou de falar. Para uma semibreve, quantas colcheias? Para uma mínima, então, estou reforçando aqui, ó. Para uma mínima, quantas colcheias? Coloca na figura pedida o número 1. E desenha as próximas figuras, colocando a sequência dos números 2, 4, 8, 16. Então, vamos lá. O que você vai fazer nessa tarefinha? Para uma semibreve, quantas colcheias? Então, vamos lembrar a ordem delas, ó. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia. Então, ó, para uma semibreve, quantas colcheias? A colcheia é essa. 1, 2, 4, 8. 8 colcheias. Agora, para uma mínima, eu chamei a mínima de 1. Coloquei 1 nela. Para uma mínima, qual é a número 8? 1, 2, 4, 8. É a semicolcheia. Para uma semínima, coloco 1 na semínima. Qual que vai ser 4 figuras aqui? Uma semínima. 1, 2, 4. A semicolcheia. Para uma colcheia, qual figura que vai ser de 2 figuras? Para uma colcheia, 1, 2. A semicolcheia. Tá
entendendo? E assim vai ser nas pausas também. A pausa da semibreve é número 1. Aqui no caso, tá bom? Depois nós temos a pausa da mínima, a pausa da semínima, a pausa da cocheia e da semicocheia. Então, aqui, eu tô chamando de 1 a pausa da semibreve. E eu quero saber qual figura que eu vou precisar de 8 para ser equivalente a essa. 1, 2, 4, 8. Cocheia. Eu preciso de 8 cocheias. Aqui é da mínima. Tô chamando ela de 1. Qual das figuras que eu preciso 8 para valer uma dessa? 1, 2, 4, 8. 8 semicocheia. Aqui nós temos 1 na semínima. Qual figura que eu preciso para dar 4 figuras equivalente a uma semínima? 1, 2, 4, a semicocheia. Assim por diante. Espero que você tenha entendido. O que você não entendeu, por favor, coloque nos comentários para eu poder te ajudar, tá? Se esse vídeo foi útil para você, deixe o teu like, se inscreva. É só um clique e você vai receber bastante conteúdo relevante. Obrigada por ficar aqui até o final. Deus te abençoe. Beijo no seu coração.